Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui, então, ao conteúdo sobre sistemas de treinamento e ainda falando sobre os sistemas que podem ser implementados para indivíduos intermediários, tá, pessoal? Então, para contextualizar aqui, eu fiz uma explanação de vários métodos até então, sendo que ficaram faltando alguns no final, para não deixar muito longa, eu acabei interrompendo a aula mais ou menos no tempo, então faltam ainda passar mais alguns ainda que estão em abertos. Para começar, eu vou falar para vocês do método supersérie, tá? Então, é um método que ele consiste em utilizar alternância agonista-antagonista e utiliza, né, a realização de 2 exercícios seguidos sem intervalo, né? Então, no caso, ele tem o foco de hipertrofia muscular, né, geralmente ele é focado a isso, recomendado para indivíduos intermediários a avançados, e ele tem, proposto que seja determinado um prazo, né, de utilização, uma vez que ele é um método mais intensivo, né, então, para evitar a overtraining ou respostas exageradas aí e descompensações. Então, basicamente, aqui no exemplo, tá? Então a gente tem rosca bíceps e tríceps puller, tá? Então, exemplificando a sequência agonista-antagonista, então você realizaria com o seu aluno uma série de 8 repetições máximas de rosca bíceps e na sequência, sem intervalo, você transita até o tríceps pulley e realiza as mesmas 8 séries, né? Então, você vai realizar esses 2 exercícios, dá um intervalo, depois realiza mais uma passagem e assim você vai até finalizar as 4 séries, tá? Então, de novo, atenção aí para a utilização de métodos intensivos como esse. Aí a passagem entre uma sequência e outra é de 1 minuto e meio aproximadamente, como sugestão. Lembrando que pode ser adequado de acordo com a condição do seu aluno. Aqui é o método pré-exaustão, eu até comentei um pouquinho lá atrás. Então, o método pré-exaustão ele é bem conhecido, né, até bastante utilizado no âmbito prático, e também, né, focado para ter as mesmas características do supersérie, hipertrofia muscular, intermediário avançado, prazo pré-determinado de utilização. E aí aqui, basicamente, então, por exemplo, elevação lateral, é um exercício monoarticular, para ombro, né? Então, você utiliza uma série de quatro séries, né? Realiza um exercício de 4 séries com 12 repetições em 12 repetições máximas, e depois você tem um intervalo, né, entre um exercício e outro, e você realiza um exercício multiarticular, né? E aí, nesse caso, é o desenvolvimento, tá? E aí você, então, o pressuposto é que você está exaurindo o ombro, né, que é a articulação principal, a porção lateral, principalmente, e com o exercício de desenvolvimento, que você tem um foco mais amplo, né, e você estaria conseguindo pré-exaurir essa porção do ombro, com isso otimizaria a hipertrofia dessa região. Aqui fazendo só um paralelo, né, desse trabalho que utilizou a pré-exaustão como estratégia para fazer a ativação de uma região de alvo, né, uma região de interesse, né, de membros inferiores, no leg press, né? Então, aí ele utilizou como estratégia o exercício de cadeira extensora, com a proposta depois no leg press, ter uma pré-exaustão na musculatura alvo, né?
E o que ele encontrou nesse trabalho foi que a ativação isométrica voluntária máxima, né, que ele chama, que é MVIA, foi menor na condição pré-exaustão. Então, quando a pessoa faz a condição pré-exaustão, houve uma diferença na ativação isométrica voluntária máxima, né? Então, esse percentual aqui, ele foi menor sempre que a pessoa realizava o exercício de pré-exaustão. Então, tanto para reto femoral, vasto lateral e glúteo máximo. Mas no glúteo máximo não houve diferenças, mas nos outros dois, tanto no reto femoral quanto vasto lateral, houveram diferenças. Então, essa ativação isométrica voluntária máxima foi menor. E como conclusão, ele traz aqui, na verdade, como na discussão dele, ele traz alguns pontos que eu destaquei, né, que muito acredito que a pré-exaustão aumenta a ativação do músculo-alvo, né, o mais fadigado, né, no caso, que foi pré-exaurido. Sendo que existe uma diminuição de ativação do músculo fadigado. E aí, o que ele salienta, né, que isso induz um menor número de repetições, então, diminuindo, assim, então, o volume de treinamento. Então, observar que, talvez, a pré-exaustão, ela por induzir a redução do número de repetições, impacta o volume, então, se o volume é importante para você, de repente, essa não é um método interessante. O método de repetições forçadas, ele é um método já igualmente extenuante, né? Porque ele, né, então, só para destacar, né, hipertrofia muscular, força máxima, intermediários avançados, ele é suposto utilizar esporadicamente, né, e ele a proposta dele é realizar o exercício até exaustão. Quando a exaustão se instala, o professor ou parceiro de treino dará ao praticante a realização de mais 3 ou 4 repetições, e aí, obviamente, com supervisão, né? Então, para ele conseguir fazer essas 3 ou 4 repetições extras. Então, você vai fazer a série, né? Por exemplo, com 3 séries, as repetições, você bota o alvo, né? Por exemplo, aqui no caso são 6, e depois você propõe mais 4. Tá? Então, a ideia é que você realizasse com até mais que 6 RMs, né, uma carga ainda maior para poder, então, você ter um resultado almejado. Então, você usa cargas supramáximas dentro da zona de repetição máxima que você está almejando. É interessante esse método porque ele é uma forma de você transpor um limite, né, onde o indivíduo está estagnado, por exemplo, no aumento de cargas, você pode usar essa estratégia como uma forma de transpor, né, esse limite. Tá? Então, mas de novo, né, são métodos bastante exaustivos e que, se não forem bem pensados, eles podem não trazer aquele resultado esperado. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, agora entrando, né, nos métodos avançados, eu vou trazer para vocês algumas propostas, tá? Bom, então, o triset, ele é, assim, similar ao biset, sendo que ele tem um exercício extra, né? Então, aqui no caso, são para agrupamentos musculares distintos, então, remada alta, leg press e tríceps, então, vejo que tem agrupamentos musculares bem distintos. Ele também tem um tempo de uso recomendado relativamente curto, hipertrofia e bem direcionado para indivíduos avançados. E o tempo de passagem dele é um pouquinho maior, como sugestão. Tá? Então, você faz uma passagem, faz o outro, e depois dá o intervalo, retoma e faz assim novamente até completar as três passagens. Tá? Uma variação desse método é para o mesmo grupamento muscular,
que aí é ainda mais intensivo, porque ele exaure, né, o mesmo grupamento muscular, esperado, né, uma redução gradual do volume ao longo das passagens, né, e aí você tem que o foco, né, específico naquele grupamento-alvo, ele tende a levar ele ao extremo, tá? Então, uma atenção aí que a gente tem que dar, que é o objetivo do método, né? Então, é isso. O método super série, ele é um método para mesmo, aqui no caso, né, para o mesmo grupamento muscular. Então, você tem para uma concentração, uma realização seguida, né, sem intervalo, entre exercícios do mesmo grupamento muscular. Então, né, você vai realizar numa mesma passagem todos esses 4 exercícios sem intervalo. Depois depois de você realizar 10 repetições de cada um desses exercícios, você retoma ao primeiro após o intervalo de 2 minutos entre cada passagem. Método de exaustão, ele também ele cabe, né, para resistência muscular, hipertrofia e força muscular, direcionado para indivíduos avançados e com prazo estimado aí de 2 semanas de uso. Ele, nesse caso, né, ele funciona basicamente, você vai realizar o supino reto, né, deixa eu só um pouquinho aqui, gente, que deu um problema aqui. Só um segundinho, pessoal. Escapou aqui. Cadê? Aqui. Droga, aqui, pronto. Método de exaustão, então, você usa a carga, né, de 10 repetições, né, 10 repetições máximas, e você vai com ele até a exaustão. Então, o número de repetições aqui está 10, então, mas você vai até a falha concêntrica, né? Então, o método basicamente consiste nessa estratégia. Você pode determinar uma zona de repetição, ele é menos intensivo do que os demais, porque os outros já pressupõem que você vai realizar, por exemplo, a 10 repetições máximas, então, ou seja, vai chegar até a falha concêntrica, mas basicamente esse método ele se propõe a levar a pessoa até a exaustão. Tá? Então, se você tem diferentes formas, né, de utilizar, né, o intervalo de acordo com o objetivo central. Então, aqui é uma observação, né, um trabalho que traz um conteúdo sobre esse método, né, comparando treinos de força com altas cargas versus repetições até a falha, né, eu comentei com vocês lá no controle de carga, né, o método até a falha. Então, ele traz, né, que a ativação total agonista e estabilizadores de 3 a 5 repetições antes da falha já acontece em indivíduos destreinados, tá? Então, quer dizer, você não precisaria chegar até a falha, porque você já tem uma ativação dessa musculatura antes mesmo de chegar à falha, né? E força e potência pode ser alcançado sem a experiência desprazerosa de chegar até a falha. Então, assim, é um método... eu já venho trazendo para vocês esse ponto, né? Então, assim, a gente usa os métodos, ok, mas não necessariamente eles trazem os resultados que a gente almeja com eles, né? Aqui é um método negativo ou excêntrico, tá? É um método que ele é um pouco exigente no sentido de precisar ter uma assessoria, né? Então, como é que você vai fazer um exercício excêntrico
o negativo se você está sozinho, né? Então, é um pouco complexo de utilizar esse método, porque a fase excêntrica, que é o foco principal, então, ela exige mais cargas, né, normalmente, então a gente tem mais força na fase excêntrica, sendo que depois que você faz a fase excêntrica, se você chegar até o seu máximo, então você provavelmente não vai conseguir botar a barra de volta, por exemplo, no supino, né? Rosca direta até, existem alguns exercícios que são mais viáveis, mas outros são mais difíceis de você implementar. Tanto é que ele propõe aqui até cargas maiores do que um RM, né? Justamente porque se você usar a carga baseada num RM, provavelmente vai ser mais leve, né? Você vai conseguir fazer muito mais repetições. Aí o intervalo, nesses casos, como a sugestão é de intervalos superiores a 3 minutos. Então, aqui, um método que tem uma questão interessante, né, por usar a fase excêntrica, ele pode propiciar que você progrida cargas, aumente, né, a capacidade de tolerância de carga e tal, mas para executar você vai precisar de uma assessoria, né, alguém para ajudar. Aqui eu trago para vocês o decrescente, o drop set, né, então é um método que ele basicamente, ele é bem famoso, né, bem popular, né, sem intervalo, ou com intervalos muito pequenos entre cada série. Então, você começa em cada sequência de repetições, né, que no caso, você vai buscar, por exemplo, fazer 4 séries, onde você começa com 6 e você faz até 6 repetições máximas, depois você diminui a carga, aí você faz mais um número de repetições, você vai fazer, sei lá, 4, 5 séries, aí diminui, né, você vai manter 6 séries, daí você diminui a carga, vai tentar manter 6 séries, na segunda com uma carga um pouco menor, e vai fazer outra série com uma carga um pouco menor, tentando manter a zona de 6 repetições, né, em torno de 6 repetições, até chegar à sua exaustão na quarta série, né? Então, a ideia basicamente do sistema é esse, né, e diminuindo a carga à medida que as séries vão se passando até chegar à exaustão. Intervalo bem pequeno, né, no caso, no máximo 30 segundos, como é proposto ali, né. Então, esse é um trabalho que fala sobre indicadores agudos de estresse, né, e adaptações de longo prazo na hipertrofia e força. Basicamente, o protocolo, né, as séries normais, eles fizeram com 12 RMs, 90 segundos de intervalo, 12 RMs, 90 segundos e 12 RMs. E no drop set era 12 RMs, menos 20%, vai até a falha, menos 20% até a falha e menos 20% até a falha, né? Então, no tríceps puller. Então, aqui, a mudança na área de secção transversal do tríceps após 6 semanas de drop set e séries normais, né? O drop set seria esse, vocês veem que tem um resultado um pouco melhor em comparação ao normal, e o drop set, agora em relação à capacidade de força de realização dos exercícios, né, de 12 repetições máximas, vocês percebem que é uma carga menor em comparação ao normal, né, ao método tradicional. Então eles mostram que, né, o drop set pode ajudar a hipertrofia, né, ele atua, né, eminentemente nos mecanismos metabólicos, né, e estresse mecânico, né, de dano muscular, que pode levar a esse maior respostas anabólicas comparado com o sistema tradicional, né. E o aumento na massa muscular com o mínimo de tempo gasto, né, em relação ao drop set, então
poderia ser uma alternativa, né? Sem aumento correspondente na força. Então, se a ideia é força, talvez não seja o mais interessante, mas se a ideia for trazer mais hipertrofia, ele talvez possa entregar esse resultado. Tá? O método superlento, ele usa velocidade, né, de repetição mais lenta, né, então ele trabalha numa cadência, numa velocidade bem menor, então a intensidade ela é menor, mas você vai fazer, por exemplo, 2 séries de rosca direta com 5 repetições em 20 segundos cada repetição, tá? Então é um tempo bem lento, então o tempo sob tensão aumenta muito, ele é um método bastante desconfortável, porém ele é utilizado como uma alternativa, né? O método ondulatório, né? Então existem várias propostas derivadas do método ondulatório. Um deles é onde você utiliza, por exemplo, no crucifixo, você varia a carga, né? Por exemplo, você propõe aqui 6 séries, onde você começa com aqui 15, depois 15 repetições máximas, ou seja, uma carga menor, depois uma carga maior, vai para 6 repetições máximas, depois uma carga menor, depois uma carga maior. Você tem esse movimento ondulatório ao longo das séries, né? Intervalos, geralmente, nesse protocolo são um pouquinho mais longos, né, 2 minutos ou mais. Então, você tem um ondulatório crescente, que é onde você começa com uma carga menor e depois diminui, aumenta um pouco, diminui, mas vai aumentando em comparação às duas anteriores, né? Então, ó, se você observar, deixa eu ver aqui, pronto, ondulatório crescente. Então, você começa aqui, 12 repetições máximas, depois vai para 18, depois 7, depois para 15, 4 vai para 10, então você tem uma tendência de crescimento aí de cargas ao longo das repetições, ao longo das séries, desculpa. Aqui é o método, eu vou dar uma paradinha aqui, pessoal, só um segundinho e já continuo a falar os demais, tá bom? Só um minutinho.